Eu gostaria de ir lá em Hebreus 11. Em Hebreus 11, no verso 32 ao 40, diz: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens os quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem. Amém? Deus amado, também é uma característica de um cristão. E o personagem que eu gostaria de citar para esse quesito é Paulo. Paulo foi um grande apóstolo. A partir do momento que Paulo se converteu, ele imediatamente ele arregaçou as suas mangas e ele fez tudo o que ele podia fazer para promover o Evangelho. Não houve um período de aprendizado, não houve um período de ajuste. Ele já imediatamente se tornou outra pessoa completamente diferente, com a sua mente completamente reformada. Ele aprendeu e foi corrigido e também ensinou muitas pessoas. Ele andava sempre com Barnabé, ele andava sempre com Timóteo, ele escreveu cartas a Timóteo, ele escreveu cartas a todas as igrejas que ele ajudou a fundar. Ele falou aos coríntios, aos romanos, aos efésios, aos gálatas, aos tessalonicenses. Paulo falou, escreveu, ensinou, ele se dedicou, ele gostava de comunhão. Quando ele escrevia suas cartas, ele sempre começava a carta com uma saudação aos irmãos das igrejas que ele escrevia aquelas cartas. Você enxerga, você consegue entender pelas palavras de Paulo tanto que ele zelava por essa comunhão com a igreja. E ser um homem de Deus é saber que ninguém pode crescer sozinho. Ninguém pode crescer sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E todos nós somos falhos, todos nós temos as nossas falhas. Mas mesmo tendo as nossas falhas, nós nos complementamos. Porque aquilo que eu sei fazer muito bem, talvez ajude a um de vocês que não são tão bons em fazer o que eu sei fazer, mas eu tenho certamente as minhas limitações que os irmãos podem me ajudar. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa crescer dentro da comunhão da palavra do Senhor. A comunhão, ela afia a fé e ela molda o caráter. A comunhão pode fazer tudo isso. O que infelizmente acontece é que os exemplos negativos de ter comunhão, eles acabam sendo mais significativos do que os outros positivos. As pessoas se afastam umas das outras às vezes por um motivo. E você tem tantos outros motivos durante tanto tempo de caminhar junto com alguém, e depois teve um motivo que aquele motivo não conseguiu ser superado. Então nós precisamos promover a comunhão. Nós somos chamados de corpo. Onde Cristo é o cabeça. Welcome everyone. We are
today in a different location, different place, but it's very welcoming, it's very comfortable, and I'm sure that God is here with us the same way that, He's always there with us on the other side. They set up the whole place for Vacation Bible School, so it would be great for you to go check it out if you want to see what they did. And they're going to have the Vacation Bible School going on for the whole week. Então estamos aqui no santuário, um lugar familiar para nós. Já tivemos o nosso culto várias vezes aqui. Nós avisamos durante a semana, mas eu até pedi o Juvenal para ficar ali de fora, direcionando as pessoas para cá, porque já havia algumas indo para lá. Mas estamos aqui, eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor, a partir de agora, tome conta e faça esse culto ser um culto que agrade a Ele, porque é para isso que nós estamos aqui. Estamos aqui para agradar ao Senhor, para buscar do Senhor o nosso alimento da semana, o nosso empurrão para que a gente possa começar a semana na presença dEle, permanecer na semana, toda semana na presença dEle, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E depois que eu orar, eu vou chamar a Claudinha, nossa diaconisa, para estar trazendo uma palavra introdutória para a igreja. Amém? Deus amado, muito obrigado no nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua igreja que se encontra neste lugar. Obrigado, Senhor, pelas famílias que estão aqui na minha frente, aquelas que ainda chegarão para a tua honra e a tua glória. Que nós tenhamos um culto abençoado, que nós tenhamos um culto que a gente possa se alegrar na tua presença, que o Senhor possa se alegrar daquilo que o Senhor vai receber de nós, recebendo os nossos louvores, recebendo nossas orações, recebendo a nossa vida, a nossa presença aqui. O Senhor é merecedor de tudo que nós podemos te dar. Na verdade, nós jamais poderemos entregar ao Senhor o suficiente. É pela graça que estamos aqui, é pela tua graça que alcançamos salvação. Mas que o Senhor possa ter mais uma vez graça e derramá-la sobre nós, para que a gente saia daqui hoje cheio da tua presença. No nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Teve algo que ninguém mais teve no nível que ele conseguiu atingir, porque a palavra de Deus diz que Deus falava com Moisés face a face. Moisés desenvolveu um relacionamento com Deus num nível tão profundo que ninguém mais conseguiu. Nenhum homem conseguiu tal relacionamento. Moisés não lidava, não liderava as pessoas baseado em opiniões dele mesmo, baseadas em opiniões dos outros. Na verdade, Moisés tentou resistir o chamado. Ele tentou dizer para Deus: eu sou gago, eu não tenho oratória, eu não consigo fazer essas coisas. Deus falou: Moisés, então eu chamo o seu irmão Arão para te auxiliar. Mas eu estou precisando que você aceite o meu chamado. E ele pedia direção. Ele pedia direção divina. Ele pedia confirmação divina. Ele tinha dependência. Ele priorizava o relacionamento com Deus por várias vezes. Moisés, ele ia para os montes para falar com Deus por muitos dias. Ele foi para os montes receber a palavra dos 10 mandamentos. Ele escreveu as tábuas, voltou e percebeu que o povo tinha construído um bezerro de ouro para a adoração. Ele quebrou aquelas tábuas, depois ele voltou novamente. Ele se retirava, ele estava disposto a buscar a presença de Deus de uma forma muito profunda. E ele nos ensinou essa vida de oração, essa característica de ter vontade e desejo de orar, essa característica que o cristão não pode deixar de ter. Nós precisamos ser pessoas que oram, nós precisamos ter exposição à oração. Nós precisamos orar sozinhos, nós precisamos orar na igreja, nós precisamos orar em grupo, nós precisamos orar dentro da nossa família, com os nossos filhos, nós precisamos orar com marido e mulher, nós precisamos orar. Nós precisamos desenvolver a oração, a conversa, o diálogo com Deus. Porque cristão precisa ter esse atributo. Cristão precisa saber orar e reconhecer a necessidade da oração. Quando eu olho para a vida também de Gideão, que foi citado aqui em Hebreus 11, Neemias construiu um muro de uma forma
quase impossível. Depois que passou o exílio da Babilônia, Israel era uma nação sem terra. E depois de muito tempo aconteceu a mesma coisa também de novo, porque Israel atual, só recuperou o território em 1948. Então era uma nação sem terra, era uma etnia, um povo, mas sem uma geografia, sem um lugar que pode se chamar seu. Eram quase nômades. Quando eles voltaram da Babilônia, chegaram a uma terra arrasada. As ruínas da cidade estavam lá, tudo tinha sido queimado, tudo tinha sido destruído, os muros estavam derribados. E Neemias, ele tinha a função de reconstruir os muros. Mas Neemias foi tremendamente desafiado. Mas ele rejeitou distrações, ele rejeitou fofocas e ameaças, porque ele sabia que ele tinha uma missão, ele estava focado na missão. Quando nós temos uma missão de Deus na nossa vida, você pode ter certeza que você vai ter muitas oportunidades de perder o foco. O diabo vai querer fazer você perder o foco. Pessoas que estão do teu lado vão ser usadas pelo diabo sem saber que estão sendo usadas pelo diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Familiares nossos vão fazer nós perdermos o foco, amigos de trabalho, até dentro da igreja. Ninguém está imune a esse tipo de situação. Mas nós não podemos perder o foco. Sabe por quê? Quando você perde o foco, você perde tempo. E o tempo é irrecuperável. O tempo é uma comodidade finita, irrecuperável. E à medida que a gente vai envelhecendo, os anos vão passando, mais e mais a gente se torna zeloso com o tempo. Mais e mais você não quer perder tempo. Você quer ser eficiente com o seu tempo, usufruir bem do seu tempo, fazer boas escolhas com o seu tempo, porque nós sabemos que o tempo não para. Então Neemias, ele teve muito foco, fazer curso de teologia, estudar a Bíblia, tudo é uma bênção. Mas o que atinge mais o coração das pessoas, de fato, é quando eles escutam você falando da sua história, do que você viveu e de como Jesus transformou a sua vida. Isso é um impacto tremendo, porque as pessoas, elas estão vivendo coisas muito semelhantes e elas precisam ouvir. Nós não podemos nos calar. E muitas vezes o que nós fazemos e a nossa atitude falam muito mais alto do que palavras. Então vamos buscar os atributos dos cristãos e os atributos dos grandes homens e mulheres de Deus que nós encontramos espalhados pelos 66 livros da Bíblia Sagrada, da Palavra do Senhor. Amém? Eu peço aos irmãos que puderem levantar-se, ser homens e mulheres de Deus. E a forma que o mundo vai enxergar isso não é com a sua pregação, não é com você vindo para a igreja todo domingo, não é com você se reunindo com outros crentes, porque a gente se reúne com a igreja, com as atividades da igreja, com as orações da igreja, mas aqui é uma reunião interna. Mas lá fora, as pessoas, o que elas vão enxergar são os seus atributos, as suas características, aquilo que você representa com as suas ações, com o seu viver. Semana passada, quando eu estava falando sobre um dos dias do estudo bíblico, eu estava falando da carta de Paulo aos Coríntios, e por mais de uma vez Paulo falou sobre tudo posso, mas em tudo me convém. Em público, a gente tem que entender que não é sobre você poder ou não fazer algo, mas será que você deve fazer algo em público? Paulo estava falando das comidas, por exemplo, sacrificadas a ídolos.
E Paulo, ele disse exatamente o que Jesus já tinha dito no Evangelho, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Então você pode até poder fazer alguma coisa, mas se vai causar escândalo, não faça. Se vai escandalizar alguém, não faça. Não vale a pena. Você pode fazer no dia seguinte, quando você está dentro da sua casa, num outro ambiente. Mas então, nós precisamos entender que a nossa vida não está centrada em nós, está centrada no nosso propósito. E as pessoas enxergam isso como uma luta. Nós estamos sendo escaneados o tempo todo. Todo o tempo nós estamos sendo analisados. E dentro de casa isso acontece. Os nossos filhos nos observam o tempo todo. E pode ter certeza que as pessoas lá fora também. Mas se nós tivermos essas características, esses atributos, como falamos aqui, a fé de Abraão, não uma fé cega, mas uma fé baseada em promessa. Quando nós falamos do relacionamento que Deus, que Moisés desenvolveu com Deus, uma vida de oração, quando nós falamos nos desafios que Gideão precisou de superar, os traumas que ele precisou de superar, os medos que ele precisou de superar, para se tornar realmente um guerreiro, um corajoso. Quando nós falamos de Davi, que foi capaz de sempre enxergar uma oportunidade em um momento difícil, numa crise, muitas vezes ele estava perseguido, ele estava sendo perseguido para ser morto por Saul, mas Davi sempre honrou o propósito de Deus e via oportunidades. Quando a gente consegue entender Neemias, que focava tanto no seu propósito que ele não tinha tempo para falar com os zombadores, ele não tinha tempo para ouvir Sanbalate, as críticas, ele não tinha tempo para dar os seus ouvidos para as pessoas que não contribuíam para o propósito dele. A comunhão que Paulo conseguiu desenvolver com tantas igrejas, com tantos povos diferentes, porque ele foi por toda a Europa, por toda a Ásia, mas ele amava tantas pessoas, ele amava tanto o Evangelho, que ele superou. Por isso ele mesmo disse: eu me fiz de rico para ganhar o rico, eu me fiz de pobre para ganhar o pobre, eu me fiz de intelectual para ganhar o intelectual, eu me fiz de simples para ganhar aquele que é simples. Então ele era praticamente um camaleão no Evangelho. Paulo se adaptava aonde ele estava, ele se adaptava ao povo que ele estava pregando. Ele prometeu que nós teríamos vitória, ele prometeu que nós teríamos plenitude, mas tudo isso só pode acontecer se tivermos no centro da vontade do Senhor. Ontem eu falei no nosso estudo bíblico diário que, meditando sobre o livro de Jonas, o livro de Jonas ele é muito diferente de todos os outros livros de profetas da Bíblia, porque Jonas era um profeta que pregava para uma nação que não era dele. Todos os profetas bíblicos eles estavam pregando para o povo de Israel, para a nação deles. Então eles tinham investido ali um interesse. É óbvio que um brasileiro quer que o Brasil esteja bem, é óbvio que um americano quer que os Estados Unidos estejam bem. Mas e o Senhor te mandar profetizar para uma terra que você não gosta dela? Porque o Jonas não gostava dos ninivitas. Ele não achava que os ninivitas eram dignos de receber a Deus. Ele não achava que os ninivitas eram merecedores de receber profecia alguma. Ele queria que os ninivitas sofressem as consequências do que eles estavam fazendo. Então, quando Deus chama Jonas e Deus põe para ele aquele chamado, Jonas, o natural dele foi rejeitar e até fugir. E foi isso que ele fez. Mas depois, tudo deu errado. Por aquele pouco período que ele fugiu, ele acabou sendo culpado por um naufrágio de um navio, ele acabou tendo sido jogado para fora do navio, para que o navio sobrevivesse à tempestade, ele acabou sendo engolido por um grande peixe, ele acabou tendo que aceitar estar de volta no centro da vontade de Deus. E foi só aí, mesmo contra a vontade dele, natural, que as coisas começaram a caminhar. Então, na nossa vida, é impossível que as coisas aconteçam bem e que a gente se sinta satisfeito, porque o ser bem sucedido e o ter coisas, e possuir coisas
não quer dizer que nós estamos plenos, não quer dizer que nós encontramos a plenitude, a satisfação, simplesmente você está satisfeito. Você às vezes come uma comida e ela te satisfaz, não é verdade? E às vezes você come uma comida e ela não te satisfaz. Assim também é a nossa vida, nós só podemos encontrar satisfação se estivermos no centro da vontade de Deus, mesmo que o que Deus está te pedindo para fazer seja difícil, mesmo que o que Deus está te pedindo para fazer custe você lutar contra a sua carne, porque nós estamos em milícia contra a carne o tempo todo. Paulo exemplifica isso muito bem quando ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, eu não faço. Eu quero, mas eu não consigo. Por quê? Porque a carne não deixa. A carne quer o contrário. Aí o que eu não quero fazer, eu acabo me submetendo, eu acabo sucumbindo aos desejos e concupiscências da nossa carne. Então, queridos, vamos entrar na presença do Senhor. Vamos buscar a presença do Senhor. É o caminho mais fácil, é o caminho mais rápido, é o caminho mais certo, é o único que tem promessa. Amém? Então eu convido a igreja a vir e a participar dos nossos momentos de dízimo de ofertas. Não é fácil ser crente, não é fácil ser um cristão, não é fácil fazer a vontade de Deus, não é mesmo, não é fácil. Você tem que o tempo todo estar lutando contra aquilo que é mais natural de se fazer, que é satisfazer o desejo da carne, porque a carne é pele, é osso, você toca. Mas o Espírito, ele precisa vencer. E para você vencer pelo Espírito, requer oração, requer jejum, requer você ler a palavra do Senhor para que você se fortaleça, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então o que falta muitas vezes para nós é fé. E se nós não temos fé, nós precisamos desenvolvê-la. A palavra diz que aquele que não tem, peça, porque o Senhor, Ele dá livremente a quem pede. A palavra de Deus fala aí sobre fé, a palavra de Deus fala aí sobre sabedoria. Quando falta, peça. Quando a gente é pequeno, quando nós éramos crianças, para quem você pedia as coisas? Seu pai, sua mãe, era natural, não era? Estou com fome, sua mãe te dá de comer, seu pai te dá de comer. Estou com frio, pega lá o cobertor. Estou com calor, coloca o ventilador, liga o ar-condicionado. Era o tempo todo você pedindo alguma coisa para alguém que podia te dar, para alguém que podia te entregar o que você está precisando. Nós nos tornamos adultos e nós temos dificuldade, porque nós perdemos o acesso, quando adultos, às pessoas que sempre cuidaram da gente. Eles envelhecem, você muda, você casa, você vive a sua própria vida, e nós temos muita dificuldade de transferir isso para a figura paterna celestial, de pedir para Deus. Porque não tem um ditado que fala que a América é a terra que o filho chora e a mãe não escuta? Aqui é Deus que vai se tornar sua mãe, o seu pai, tudo na sua vida. E a igreja auxilia um pouco nesse processo. Mas nós precisamos entender isso. E depois, Sara também falou das incertezas que todos nós vivemos dentro delas. Tem muita coisa que não está no nosso controle, e o ser humano gosta de ter controle. Nós nos sentimos confortáveis com o controle. Nós queremos estar num ambiente controlado, num ambiente onde nós podemos, determinar ali o que está acontecendo. E a gente mal consegue fazer isso dentro da nossa própria casa. Nós não temos o menor controle das coisas exteriores, mas Deus nos ensina a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. E hoje eu gostaria de falar de perfil, de atributo de pessoas que são pessoas verdadeiramente de Deus. Qual é a característica que você pode olhar para alguém e atribuir aquela característica a ser uma coisa divina, a ser uma coisa que vem de Deus, não é humano, não é natural? E para onde nós vamos meditar? De alegria. Então, amém. A fartura de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero ler aqui em Filipenses, o capítulo 4 e o verso 6, que diz:
coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Eu ia trazer outro versículo, mas a Bíblia já está dizendo, né, que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Agora, irmão, no tempo desse, quem é que não anda, hein? Mas a palavra do Senhor está dizendo, não andeis. E quem é crente anda pela fé e a palavra. Eu sei que é difícil, fácil é falar e dizer esse versículo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando a gente acorda, já está lá, Jesus, temos que sair. Senhor, como vou vencer o dia? Mexe e guarda no trânsito. Senhor, tem misericórdia das leis. Jesus, aqui presidente. Mas o Senhor está dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma. E eu quero agradecer ao Senhor pela palavra dele, que é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. É a verdade. Quem é crente, essa é a nossa bússola, é o nosso consolo, conforto, guia. Então, amém. Eu quero aproveitar isso aqui, talvez não é um tempo oportuno, mas assim, temos que agradecer ao Senhor, né? Minha mãe está passando por um momento difícil, e para dormir com a sua graça. E quando eu ligo, tem hora que eu digo assim, ai Jesus, mãe está com 71, muito problema de saúde, a nossa é câncer de pele, é algo que está aqui, tem que operar, e pegou gripe, e imagina, irmã. E é pressão craniana, e misericórdia. Aí eu estava cantando aqui, ensaiando o louvor favorito dela. Eu disse, oh glória. Eu amei. Quando eu me com a minha mãe, irmã, eu confesso, eu disse, Jesus, vou deletar, porque senão eu vou ficar doida. Imagina a distância. Filha única, minha mãe é preocupada. Ela já fala, estou preocupada. Eu não pelo amor de Deus, muda essas palavras. Aí ela disse, eu disse, mãezinha, dormindo. Minha filha, graças a Deus, dormi tão bem. Eu disse, oh, glória. Então, aí veio na minha mente o louvor que ela estava ensaiando, esse versículo aqui. Não andais ansiosos. Quando eu cheguei dentro de Jesus, eu disse, olha, Senhor, está no teu altar, né? A distância é grande, eu não tenho como ir, tu sabe que tenho aqui para ajudar, mandar dinheiro, enfim. Mas vou pôr diante do Senhor e vou dormir na paz. Seu Senhor da minha mãe, faz o que eu não posso fazer. E entro onde eu não posso entrar. E a palavra diz, não esteja ansioso, está no pé da cruz e vou dormir. E dormir que nem uma pedra. Para a glória de Deus, eu liguei hoje. E ela disse que dormiu na bênção, na paz. E quando cantasse esse hino, eu disse, glória a Deus, é esse daqui. Irmão, não estejais ansiosos. Coloque diante do Senhor. Creia nele, eu sei que é difícil, praticamente impossível. Mas para quem tem fé, crente vive com fé. E vamos cantar agora, passamos por louvor, para dar honra e glória a Jesus no lugar da terra. Hebreus 11. Na verdade, você deveria ler todo o capítulo de Hebreus 11, ele é intitulado como se fosse a história dos pais da fé. É um compilado de pessoas que contribuíram muitíssimo para promover a palavra do Senhor, para promover o Evangelho, e o que essas pessoas tiveram que passar e sofrer por causa disso. E hoje nós vivemos uma era digital, aonde você vai no YouTube e você consegue achar alguém falando o que você quer ouvir o tempo todo. Qualquer coisa, você consegue alguém que vai validar o que você pensa. O ser humano, ele sempre procura validar o pensamento, validar o desejo, principalmente quando aquele desejo parece não ser a vontade de Deus. Aí o que você procura? Você procura uma figura que tenha autoridade, que fale o que você quer ouvir, porque aí você relaxa e pensa, pastor falou que pode, fulano lá falou que pode, o influenciador falou que pode, e aí nós começamos a corromper e distorcer os valores absolutos da palavra de Deus. Então eu não gosto dessa coisa de influenciador. Eu não gosto disso. Isso sugere que nós precisamos o tempo todo ser influenciados. Nós não precisamos o tempo todo de ser influenciados por ninguém.
porque a palavra de Deus já é a fonte de tudo que nós precisamos. Outro dia, há poucas semanas atrás, nós ficamos sabendo da morte de um pastor americano muito influente, John MacArthur. E eu vi uma frase que ele falou, que se não está escrito nos 66 livros da Bíblia, então Deus não falou. Pronto, assim, simples assim. Se o que você procurar, se você não achar nos 66 livros que estão escritos da Bíblia, então Deus não falou sobre esse assunto. Ou Deus não quis revelar esse assunto. Porque muitas vezes as pessoas dizem que tiveram uma revelação de Deus, mas Deus, na verdade, já revelou tudo. Tudo já está revelado. Mas não quer dizer que você já tenha ouvido. Então, às vezes a revelação que Deus fez para mim foi porque, para mim, naquele momento, foi o dia que a ficha caiu sobre aquele assunto. Foi o dia que eu entendi aquele assunto. Mas essa revelação tem que estar baseada na palavra de Deus. Porque qualquer revelação que não está confirmada nas páginas dos 66 livros da Bíblia não é revelação. Não vem de Deus. Deus só revela aquilo que está já escrito. E existem muitas coisas que Deus não vai revelar. Porque até Jesus Cristo, por exemplo, não sabe o dia e a hora que ele virá arrebatar a igreja e buscar a igreja. Só o Pai tem essa informação. Na Santíssima Trindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é a informação sobre o dia da segunda vinda de Jesus, ela está com Deus. Jesus mesmo disse que não sabe. Por isso que ele falou: orai e vigiai, para que vocês não sejam pegos de surpresa, para que vocês não sejam pegos de uma forma inesperada. O dia que acontece pode ser a qualquer momento, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui 50 anos. É Deus que vai determinar tudo isso. Gideão, quando Deus foi lá conversar com Gideão, Deus chamou Gideão de corajoso, forte e corajoso. E Gideão não se enxergava daquela forma, de maneira alguma ele se enxergava daquela forma. Ele, por quê? Porque ele vinha de uma família frágil, de uma família insignificante no contexto de onde ele vivia, e que até dentro da família dele ele era o menor de todos. Então ele tinha uma família que não tinha influência, que não tinha relevância, e ele dentro da sua própria família era o menos relevante de todos. E Deus chamou ele varão corajoso, e ele deveria estar pensando: é comigo que o senhor está falando? É comigo mesmo que o senhor está falando? Deus, ele sempre nos enxerga da forma com que ele quer que nós sejamos, não da forma com que você é hoje. Ninguém aqui está pronto. Todos nós estamos em construção e reconstrução. Todos nós não atingimos o nível que Deus quer que a gente atinja. Nós somos uma vida em construção o tempo inteiro. E Deus nos forja, nos lapida, Ele nos forma, Ele nos faz de novo. A palavra de Deus é cheia de referência ao barro, é cheia de referência ao metal que precisa de ser aquecido para que ele se livre de impurezas, para que ele possa ser moldado, para que ele possa se tornar um metal totalmente precioso e no formato que o trabalhador quer que ele se torne. Então, Gideão começou duvidando de si mesmo, quando Deus chamou ele para uma missão, achando que era pequeno demais, que Deus viu nele um guerreiro, quando ele não se achava um guerreiro. Mas à medida que eles se aproximavam de Deus, seus medos iam pouco a pouco desaparecendo. Pouco a pouco ele se livrou dos complexos, e o medo se tornou em coragem. O Senhor nunca procurou os mais fortes. Quem derrotou Golias foi Davi. Davi era um menino franzino. Ele ainda era um adolescente. Sim, Golias era um gigante, mas certamente tinha outros soldados no exército de Israel que eram mais fortes, mais altos,
e mais poderosos do que Davi. Deus não procura pessoas fortes. A palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, fortes somos. Porque na fraqueza a gente entende que nós precisamos do Senhor para nos fortalecer. Quem se acha forte não busca Deus pedindo mais fortaleza. Quem se acha forte é fraco, porque confia em si mesmo. Porque quem confia nos seus próprios braços, na sua própria capacidade, na sua própria intelectualidade, quem se acha forte, Deus rejeita. Porque Deus diz que rejeita a arrogância e rejeita o orgulhoso. Então nós precisamos nos sentir como Gideão. Mesmo que nós possamos nos sentir tantas vezes inapropriados, incapacitados, Deus há de capacitar, Deus há de te colocar no lugar devido. Ele não se equivoca, Ele não vai mudar de ideia, Ele quer que você execute algo que você pode executar. Davi, dizem, tem um ditado que em tempo de crise, o sábio prospera, mais ainda. Porque a crise pode ser enxergada como uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade para você ter uma ideia, para você ter uma estratégia, para você ser corajoso quando estão todos com medo. Então Davi tinha essa característica, esse atributo de enxergar que na dificuldade ele tinha uma oportunidade, uma chance. Enquanto os outros se escondiam de um gigante, ele avançava, porque ele tinha fé. Enquanto os outros tremiam de medo de Golias, ele falava: quem é esse incircunciso? Que ousa, que tem a coragem de afrontar o exército do Deus vivo. Quem é esse? Davi não olhou para o tamanho de Golias. Davi não se preocupou. E Davi não teve estratégia definida. Ele permitiu que Deus fizesse o que Deus queria fazer no momento certo. Eles tentaram colocar a armadura em cima de Davi, perceberam que ele é muito fraco para colocar essa armadura em cima dele, ele não vai conseguir nem o peso dessa armadura. Ele não conseguia segurar o peso da espada. Então ele pegou o que ele tinha. O que ele tinha? Um saquinho de pedras. Ele levou para a batalha o que ele tinha. Porque ele entendeu que as armas que nós temos ao nosso dispor são armas espirituais. Lá em Efésios, quando se fala da armadura de Deus, que nós nos devemos vestir dela, com as botas, com a couraça, com o escudo, com a espada, com a armadura, tudo aquilo é espiritual, simbólico, porque está falando que a gente precisa se revestir com armas espirituais. Davi era extremamente confiante, ele tinha uma autoestima elevada, e Davi era também o melhor dos seus irmãos. Olha aí a comparação que pode até ser feita com Gideão. Gideão era o mais insignificante da sua família, Davi era o último dos seus irmãos, o caçula. Quando o profeta foi na casa do pai de Davi, Jessé, um por um vinham os irmãos de Davi. E Samuel falou: não é esse, não é esse também, não é esse também. Até ele perguntar: você não tem mais outro filho, não? São só esses aí mesmo. Davi não foi nem chamado para o encontro do profeta. Talvez ele não foi nem cogitado pela sua própria família. Certamente não é Davi. Deixa Davi lá cuidando das ovelhas, cuidando da fazenda, cuidando do curral. Mas Deus enxergou o que em Davi? Coração. Por isso que ele é chamado como de acordo com o coração de Deus. O coração de Davi entendia, se aproximava de entender o coração de Deus. E Davi cometeu muitos erros, mas esse atributo ninguém pode tirar dele. Nós cristãos cometemos erros, certamente. Somos pecadores, todos pecaram e separados estão, destituídos estão da glória do Senhor. Todos são carentes de
perdão, todos são carentes de restauração, inclusive Davi.